Nós estamos aqui, graças a Deus, outro sábado, né? Para iniciarmos o nosso estudo aí do Apocalipse, continuarmos. E hoje nós temos o capítulo 4. Na semana passada, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 4. Na semana passada nós fizemos uma introdução e hoje nós, para a honra e glória de Deus, vamos encerrar esse capítulo 4. Capítulo que eu gosto muito, título e você encontra nesse capítulo é justamente a visão do trono de Deus e nós temos a felicidade de termos assim, à nossa disposição materiais que são espetaculares como esse que vocês estão vendo agora na tela de vocês. É um material utilizado por a nossa rede, a TV Novo Tempo, e eu disse para vocês que eu utilizo esse material justamente porque ele é um material que está disponível, você também pode usar nos seus estudos, e eu gosto de adicionar informações a partir daquilo que nós já temos, que esse conteúdo maravilhoso. Bom, fazer oração, eu acredito que o estudo de hoje vai ser um pouco longo, e naturalmente aqueles que estão chegando terão a oportunidade aí de fazer perguntas ou durante a explicação, se precisar falar alguma coisa, fique à vontade. Tanto vocês que estão aqui, quanto aqueles que chegarão depois, nós vamos repetir essas informações e você que nos ouve, que nos assiste em outro momento, se você quiser também enviar a sua pergunta ou comentário, ou fazer alguma observação, se há alguma coisa que necessita retificar, por favor, fique à vontade. Nós não temos amor às nossas opiniões. Aqui, o que nós respeitamos é o que está escrito. Então, uma outra coisa que eu emito, um ou outro pensamento, ele é só um pensamento meu, né? Então, ele pode ser, a qualquer momento, corrigido, enfim, não se preocupe com isso, tá? Então, fique à vontade para participar. Vamos orar? Bondoso Espírito Santo de Deus, palavra aberta, material disponível, chegou a hora do Senhor falar através da tua palavra aos nossos corações. Nós somos instrumentos, sabemos que somos como a neblina que cedo passa, mas nos colocamos em tuas mãos para fazer a tua vontade. Oh Deus, tenha misericórdia. Nos ajude para que nós possamos seguir esse trilho, que é o trilho da tua palavra, e caminhar pelas veredas que o Senhor determinou, como disse Jeremias, olhai para as veredas antigas e andai por elas. Nós queremos responder ao céu que nós andaremos, diferente da geração dos dias de Jeremias. E assim, com Jeremias, nos colocamos à tua disposição para ser um instrumento em tuas mãos. Ó Deus, tenha piedade, nos abençoe, que o Espírito Santo, que iluminou, inspirou a vida de João e de todos os profetas, continue conosco agora, nos conduzindo para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor deseja, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. Como hoje nós temos aí esse material, então nós vamos, muita coisa do que nós precisamos ler, eu já coloquei nos slides para facilitar, né? Até para agilizar, porque, como eu disse, o conteúdo é um pouco mais extenso, e aí nós vamos ter a, essa facilidade que é já estar com alguns textos postados aí no nosso material. Bom, o capítulo 4 do Apocalipse mostra o trono de Deus. E você vai ver essa sala. Por quê? Porque quando você observa que você, ao ler a Bíblia, você vai ver falando sobre trono, um trono, ele indica que há um rei, que há um reino, que há um soberano, que há um monarca, que tem um governo. Então, inclusive, mais à frente, nós vamos observar esse termo, trono, aparece várias vezes no capítulo 4, e nós vamos ver o porquê. Quando você olha para o universo, quando você olha para o nosso planeta, diante das situações que nós vivemos, muitas vezes nós nos perguntamos, né? Será que há um trono? Será que há um rei? Será que há um reino? Será que alguém está governando sobre tudo isso? Será que há um soberano, um monarca? Que condição nós nos encontramos? E quando você avança, você vai relembrar, e a nossa intenção aqui agora, é de alguns episódios que, infelizmente, eles aconteceram ao longo da história da humanidade, e um desses episódios que nós sabemos marcou a história do mundo foi justamente a Primeira Guerra Mundial. E aí
tem um conteúdo, eu vou passar para vocês. Se porventura você não estiver conseguindo fazer leitura agora, não se preocupe, ainda hoje eu tenho um material para passar para vocês de Apocalipse 1, 2 e 3. São PowerPoints, alguns são um pouco maiores, né? Mas você poderá acompanhar, tirar suas dúvidas, relembrar o conteúdo que nós já passamos e também esse daqui, o Apocalipse capítulo 4, é um pouco menor, não é tão pesado, você vai poder desfrutar desse conteúdo. Bom, como eu disse para vocês, eu utilizo o material que nós temos da Rede Novo Tempo. E esse material, vocês podem observar, eu adiciono outras informações, por quê? Porque eu gosto de trazer o contexto histórico justamente para que você tenha curiosidade também de buscar na internet. Não fique com aquilo que você ouve aqui, você precisa pesquisar. A Bíblia te incentiva a isso. E eu falo agora com um público diverso. Nós temos o nosso grupo aqui ao vivo, algumas pessoas e, naturalmente, outras ao longo do tempo em que esse vídeo vai permanecer na internet, também vai acompanhar, também deve buscar e fazer rastrear na internet para descobrir se é assim mesmo, se esses pontos que são destaques para mim, se você concorda, se isso de fato aconteceu. E o que acontece é o seguinte: entre 1914 e 1918, infelizmente, a Europa se envolveu, né, digamos assim, em uma guerra que hoje nós chamamos de a Primeira Guerra Mundial. O saldo dessa guerra foram 19 milhões de mortos. Imagine a quantidade de pessoas ali, feridos, mortos, pessoas que perderam suas casas e assim por diante. E o que aconteceu? Talvez você não saiba, mas naqueles dias a França, o Reino Unido, a Rússia, a Itália e os Estados Unidos, eles juntos estavam combatendo, né, contra a Alemanha, um império que hoje não existe, que naqueles dias chamava Austro-Húngaro, e o Império Otomano, que você hoje conhecemos como a Turquia, a Bulgária. E qual foi o problema que aconteceu para o mundo chegar nesse colapso, né, da Primeira Guerra Mundial? Basta lembrar que quando as pessoas elas avançam por agressão é porque já perdeu a razão. Então, são situações que, lamentavelmente, se abateram ou chegou nesse ponto no nosso planeta e que muitas vezes nós olhamos para trás e falamos assim, não tinha ninguém que poderia aconselhar, alguém que poderia pensar para que algo diferente acontecesse. O seguinte, o que aconteceu? Em 1914, basicamente no dia 28 de junho, o arquiduque Francisco Ferdinando. Esse Francisco Ferdinando ele era herdeiro do trono deste Império Austro-Húngaro. E o que aconteceu com esse homem? Ele estava ali na Bósnia e ele foi assassinado por um nacionalista sérvio. Sabe o que a Áustria, o Império Austro-Húngaro fez? Decidiu, por conta, como retaliação, invadir e declarar guerra contra a Sérvia. Quando esse império tomou essa decisão, aí os aliados, aqueles que tinham um acordo de proteção, de uma série de coisas ali com a Sérvia, entraram num conflito. E aí uma coisa que estava, um conflito que inicialmente estava ali entre dois países, agora estava envolvendo o mundo todo. E assim explode a Primeira Guerra Mundial. E se nós pararmos para pensar, e você vai buscar isso na internet, vocês vão observar que nessa Primeira Guerra, as razões e os objetivos principalmente daqueles que são chamados de Tríplice Aliança, ou seja, da Alemanha, dos austro-húngaros e dos otomanos, era justamente o imperialismo. Eles queriam se manter no poder e conquistar mais terras, avançar sobre a Europa. Eles estavam numa corrida para melhorar as suas armas e, dessa forma, investir pesadamente no seu militarismo, e o nacionalismo estava muito em evidência nesses dias. Olha, quando eu olho para a Primeira Guerra Mundial, eu preciso entender se algo desse tipo se repetiu na Segunda Guerra Mundial. Porque quando eu e você olhamos para o mundo atual e nós vemos, por exemplo, o que está acontecendo aqui na Europa, entre a Rússia e a Ucrânia, você vai ver algo desse tipo. E não sou eu que estou dizendo isso. Quando você ouve
pessoas que são especialistas em geopolítica, eles dizem justamente isso, que o cenário que avança em nossos dias é um cenário semelhante que aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E aí você vai ver nesse slide aí os detalhes sobre a Segunda Guerra Mundial. E nós tivemos aí 83 milhões entre pessoas que se envolveram nessa batalha, ali, mortos e feridos e assim por diante. A Segunda Guerra Mundial ela aconteceu entre o ano de 1939 e 1945. Perceba, eu vou voltar para que você possa recordar. De 14 a 18, ali história da Primeira Guerra Mundial. O mundo passou por um período, tempo de paz, e história da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, eu preciso dizer isso, que quando os Estados Unidos entram para a Primeira Guerra Mundial, ele não era uma potência como nós conhecemos hoje. Ele cresceu justamente nesse período, fornecendo aquilo que os aliados da época precisavam, né? O Reino Unido, a Itália. A Itália não entrou logo como aliado dos aliados, depois que ela passou a apoiar. Mas quando você vê aqui a Segunda Guerra Mundial, então a liderança ficou com o Reino Unido e os Estados Unidos, a União Soviética e a França apoiaram o Reino Unido nessa batalha que inicia ali pelo ano de 1939. E quem era o eixo que a história da humanidade trata como o eixo do mal? A união entre a Alemanha, Itália e Japão. Vocês estão observando a Alemanha de novo? E agora a Itália apoia a Alemanha. E o que aconteceu? O conflito inicia justamente porque, na Segunda Guerra Mundial, as nações envolvidas ali estavam vivendo os dias de um tratado que foi estabelecido depois da Primeira Guerra Mundial, chamado Tratado de Versalhes. Esse tratado dizia que a Alemanha tinha que bancar com os custos que foram os custos da Primeira Guerra Mundial, aquilo que tinha acontecido. E o povo não gostou disso, o povo alemão estava se revoltando contra isso. Nesse momento, infelizmente, em 1929, ou seja, pouco tempo, vou voltar. A guerra termina em 1918. Em 1929, o mundo entra numa depressão. Então, houve muita coisa que aconteceu, o problema econômico estava muito grande, nessa grande chamada depressão econômica, e, enquanto isso, na Itália, na Alemanha e no Japão, havia algo que nós conhecemos hoje como expansionismo. E o surgimento de líderes que eram nacionalistas radicais, em que eles estavam prometendo, digamos assim, ser o salvador daquelas nações. É o caso do homem que vocês conhecem chamado Hitler na Alemanha. O fato é, a Segunda Guerra explode, presta atenção, quando a Alemanha resolve invadir a Polônia. Presta atenção, a Primeira Guerra é quando o Império Austro-Húngaro invade a Sérvia. E aí a coisa complicou, depois da morte do herdeiro lá do Império. Nesse caso aqui, a Segunda Guerra Mundial ocorre justamente quando os alemães resolvem invadir a Polônia. Vocês estão observando aquela frase que eu costumo dizer aqui, que na história nossa é comum que ela se repete e na profecia ela se amplia? Então, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, vocês observaram agora que as razões e os motivos para, ou o estupim para o início disso tudo, basicamente é a mesma coisa. E você vê isso, e com isso eu não estou dizendo, e nem quero dizer que pode evoluir esse conflito aqui na Europa, a Terceira Guerra Mundial, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que às vezes você e eu estamos com os olhos na horizontal e não enxergamos uma solução. E parece que está tudo largado, né? E aí vem a pergunta: será que alguém está no controle desse mundo? Quando eu leio Mateus 24:7, Jesus sabia de tudo isso. E ele disse para mim e para você: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremoto na Venezuela, no Japão, que são coisas que aconteceram essa semana agora, e em vários lugares. Então, observe que o mundo e esse colapso que está acontecendo em nossos dias, nossos pais viveram situações semelhantes, nossos avós e assim por diante.
o caos, lamentavelmente, ele acontece não é porque Deus quer, muito pelo contrário. Se depender de Deus, o mundo seria um lugar de paz e de harmonia, você vai ver já já mais à frente. Bom, o Salmos 37, versículo 1 e 2 diz assim, ó, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados, como a erva, e murcharão como a verdura. E é verdade. Quando você olha para trás, você vai ver que um homem como Adolfo Hitler hoje é basicamente ninguém insano, consciência, né, tem saúde mental e conhece a história da humanidade, pode dizer que esse homem não se enquadra, por exemplo, em Salmos 37, 1 e 2. Por quê? Malfeitor, alguém que decidiu atacar de forma deliberada os judeus e outras pessoas também, outras etnias, outros povos, outras pessoas, grupo de pessoas, e deu no que deu, né? O mundo, até hoje, de certa forma, sofre consequências por conta de ações desse cidadão. Bom, quando você abre Apocalipse 4:1, eu e você aprendemos na semana passada que Deus pede a João para olhar para cima. E nós vimos, e já já eu vou recapitular isso aqui, que essa cena não é uma cena nova. É assim que Deus age conosco quando nós estamos passando por situações complicadas. Se você quiser ler melhor o conteúdo, basta você deixar o seu celular na horizontal, tá? Olha só, Apocalipse 4:1, eu li na semana passada e vou ler novamente, diz assim, depois dessas coisas, aqui, as coisas que João ouve dizer são justamente as coisas que ele viu com relação às 7 igrejas. Ele diz: olhei e eis que não somente uma porta estava aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, disse, ou dizendo, né? Essa voz dizia para ele: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, João, não se preocupe com essa situação. Há um controle, há um trono, há um soberano, e é isso que você vai ver agora. Só que quando você abre o capítulo 4 de Apocalipse e lê o versículo 1, você imagina o seguinte: que porta é essa que está aberta no céu? E que lugar é esse que João é chamado para ver? Quando você e eu olhamos para o Apocalipse capítulo 4, você vai ver que, diferente do Apocalipse capítulo 3, a porta está aberta. Porque em Apocalipse capítulo 3, a porta está fechada. Jesus está batendo a porta para entrar, porque ela foi fechada para ele. É por isso que você tem essa realidade no mundo, guerras e outras coisas. Por quê? Porque, infelizmente, a porta foi fechada para Jesus. E aí, você, ao se deparar com Apocalipse 4, capítulo 4, versículo 1, você precisa lembrar, como alguém que estuda a Bíblia, em si, ou se em algum momento da historicidade bíblica, você e eu tivemos acesso a uma cena semelhante a que João está tendo agora. E aí você vai descobrir. E aqui eu quero falar com muita calma, muita atenção, que para que vocês entendam. Na hora que essa porta que João olhou estava aberta, ele não viu só o lugar santíssimo. Algumas pessoas vão dizer, não, João viu só o lugar santíssimo. Presta atenção. João viu o santo e o santíssimo. Por quê? Porque nesse momento acontece a inauguração é, do trono. Ele vê a sala do trono de Deus no céu. Então, para João, não existe uma cortina separando o santo do santíssimo, então ele tem acesso, ele vê tudo. Como é que eu sei disso? Quando você vai para a Bíblia, teve 2 ocasiões de forma normal, porque vocês sabem que o povo de Deus se rebelou contra Deus, o templo foi destruído, então muita gente que não deveria acabou entrando no templo naquele momento da destruição. Mas, no normal, só quem poderia entrar dentro do santuário era o sacerdote, no lugar santíssimo, o sumo sacerdote. Nós já estudamos isso várias vezes, aqui no Apocalipse, em Daniel também. Quando você vai para o Velho Testamento, você vai perceber em Êxodo capítulo 40, presta atenção, e também em 1 Reis capítulo 7 e 8, você vai enxergar essas 2 ocasiões como ocasiões especiais, inclusive Moisés vai dizer isso, o Êxodo 40 está bem claro, em que o santuário está completamente
digamos assim, o Santo e o Santíssimo está aberto. Tanto que Moisés vai dizer, eu coloquei a cortina, depois ele vai dizer, eu coloquei a outra cortina. E por que que nós precisamos entender isso? Porque assim como a inauguração do santuário aconteceu, nós tivemos uma situação nos dias de Moisés e outra nos dias de Salomão, o que o Apocalipse capítulo 4 está apresentando para mim e para você é justamente a inauguração do santuário celestial. E a outra situação na Bíblia que acontecia todo ano, era uma vez por ano, e acontecia no dia 10 do sétimo mês, que era o dia da expiação. No dia da expiação, estava envolvido tanto o lugar santo quanto o lugar santíssimo. Então, eu apontei para vocês duas ocasiões especiais, a inauguração no dia de Moisés e a inauguração no dia de Salomão, como ponto para que você entenda o Apocalipse capítulo 4. Assim como, desculpa, eu disse eu apresentei, não, a Bíblia apresentou. E o dia da expiação é outro modelo e exemplo de que esses dois ambientes estavam, digamos assim, eram frequentados pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, no momento em que ele estava em atuação. Aí surge uma pergunta. Então, Coragem, você está dizendo para a gente que no capítulo 4 de Apocalipse apresenta o dia da expiação? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou apresentando Levítico 16 só para que você entenda que no dia da expiação também, assim como nessas duas inaugurações, nós tínhamos os dois compartimentos envolvidos naquela cerimônia. Então, se concentre que a cena do Apocalipse capítulo 4, e na semana que vem nós vamos ver o capítulo 5, mostra o que eu já disse, a inauguração do Santuário Celestial e o estabelecimento de Cristo em seu ministério sacerdotal. Então, Cristo veio a esse mundo e, como nós sabemos, era aguardado como profeta, lembra? Moisés disse que viria um profeta maior que ele. Vocês conhecem a história. Então, naquele momento que Cristo veio ao mundo, ele veio como cordeiro e como profeta. Ele era o sacrifício, era o profeta. Ele estava ali para falar, para revelar, para apresentar a palavra de Deus. E quando ele morre, ele morreu, ressuscitou, ele vai para o céu. E no momento que ele vai para o céu, nós vamos aos poucos compreender isso. Ele é ungido, e isso nós vamos ver na próxima semana, depois que acontece essa inauguração que João teve a oportunidade, por ter a misericórdia de Deus, para ver, e ele deixou escrito para que nós conhecêssemos essa realidade. E aí, nesse momento, nós então temos primeiro a inauguração, para depois a unção. Percebeu? E aí você vai perceber, assim como eu também percebi, como se encaixa muito bem algo que eu disse lá no início do nosso estudo do Apocalipse: as festas com os compartimentos. E aí você vai ficar maravilhado por como Deus deu diversas dicas para que nós não tivéssemos interpretações malucas do livro do Apocalipse, assim como o livro de Daniel. Muito bem. Quando ele recebe esse convite, aos meus olhos salta o que está escrito na história de Jacó. Vocês conhecem, quando Jacó viu uma escada que tocava no chão até o céu, e naquele momento ali em que Jacó ele acorda, ele fala: meu Deus, que bênção. Mas essa cena de Jacó, Jesus vai se utilizar dela lá em João 1:51, que eu leio rapidamente, o que está escrito em João 1:51. Mas como você vai ter todo o material, eu recomendo que você veja o que está escrito em 1 Timóteo, em Ezequiel, porque isso tudo está conectado diretamente ao convite que João recebeu de Cristo. Venha para cá, João. Está bagunçado aí, João? Espera, venha para cá que eu quero te mostrar as coisas que vão acontecer. Em outras palavras, ó João, veja como é que nós, a divindade, vamos fazer para restaurar todas as coisas. E aí, amigo, você não vai ter mais dor de cabeça. E quando Jesus mostra para ele essa porta aberta no céu, e nós estamos vinculando isso ao sonho de Jacó, olha o que Jesus disse em João 1:51. Na verdade, vos digo que daqui em diante vocês verão os céus abertos, ou o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é a escada. Jesus, quando você abre em João 14, ele vai dizer: eu sou a porta. Então é Jesus que permitiu que nós estivéssemos aqui agora. Você já agradeceu a Jesus por isso? E o ministério de Jesus
em nossos dias nós sabemos disso, ele falou, eu estou indo, mas eu vou deixar o Consolador. Então é o Consolador que está com o irmão Coragem, é o Consolador que está com cada um de vocês. E você também que está nos acompanhando em outro momento. Você vai ver que Jesus é um mediador, o único mediador. E nos outros textos você vai ver, por exemplo, de Ezequiel, que diz que os seres estão tocando a terra, ou seja, Deus está no controle de tudo, mesmo diante de todas essas situações que nós estamos vendo. Se o mundo virou as costas para Deus, se o mundo fecha as portas para Deus, Deus continua batendo a porta do coração de cada um de nós. No versículo 2 diz: E eu achei meu espírito. E, naturalmente, eu estou enfatizando agora os pontos que, de alguma forma, pode ser uma ou outra situação difícil de explicar. O que é esse negócio, João, de achei meu espírito? A Bíblia esclarece para a gente. Quando você vai para o livro de 2 Pedro 1:21, que João está falando com essa fala dele, está falando, ficou redundante, né? Quando ele diz que ele estava em espírito, é justamente isso que ele está deixando claro para mim, para você, muito claro, que o que ele está vendo, o que ele está ouvindo, não é trazido por vontade humana. Não é fruto, porque algumas pessoas dizem assim, não, o João era velhinho e ele era epilético. Eu já ouvi isso com relação a Paulo. Um dia eu estava numa universidade e alguém levantou essa situação. Eu fui pesquisar e responder para essa pessoa. Eu falei, não, isso não faz sentido. Vamos ver a Bíblia aqui, vamos abrir o Novo Testamento e vamos entender por que ele disse isso. E a resposta está no 2 Pedro 1:21, e você vai ler. Nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Os profetas estavam cheios do Espírito. No caso de João, ele diz: Eu me achei em espírito. E o que João viu? Um trono. Percebeu? E todo o resultado, e o resultado é um resultado dessas profecias, e especialmente essa que nós estamos vendo agora, fruto do trabalho do Espírito. Bom, o santuário. Quando você abre o livro de Salmos, no capítulo 77, versículo 13, diz assim: O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? A pergunta que o salmista faz. Então, percebam que nós estamos agora diante da sala do trono de Deus, no capítulo 4 do livro do Apocalipse. Nós já vimos o que está escrito em Isaías 6, 1 a 3. Nós falamos disso na semana passada. Isaías estava preocupado, e eu espero que você tenha ido para a internet para consultar isso. Existem vários comentários de todas as denominações a respeito de Isaías capítulo 6. Eu recomendo que você busque nos comentários também, claro, da Igreja Adventista, e você vai perceber que a preocupação de Isaías é a mesma. Nós vimos isso na semana passada de João. Isaías e João estavam com a visão horizontal. Então, quando você liga a sua televisão, ou você abre o seu, sei lá, o YouTube, coisa desse tipo, a sua fonte de informação, ou jornal, ou a revista, não sei como é que você busca suas informações, busca estar atualizado do dia a dia, e você enxerga uma guerra como essa, nós já temos aí 3 anos, mais um pouco, e você fala, eu não, creio que 4 anos, não tenho certeza, entre a Rússia e a Ucrânia, você pergunta, né? Isso não vai acabar? E aí você olha para o Oriente, se não, já não basta esse conflito que existe entre Israel e ali e os árabes, você vê também os Estados Unidos atacando, e aqui, que isso fique claro, nós não estamos aqui para emitir juízo de valor sobre nada, e nem criticar ou apoiar nenhuma dessas ações. Estamos olhando da história com os olhos na profecia, percebeu? Então, a nossa avaliação é uma avaliação baseada no que está escrito. O que eu e você enxergamos quando nós olhamos para isso é o seguinte, e muitas vezes nós que vivemos aqui na Europa ouvimos muito isso. Por que Deus não impede isso? Interessante. Eu convivo com muitos ateus e nós temos que ter uma habilidade muito grande para tentar explicar para eles que essas coisas acontecem à revelia de Deus. Não é Deus que quer. Muito bem. Avançando, nós temos a visão de Daniel, e Daniel, assim como Ezequiel, como Isaías, também preocupado com uma coisa. E aqui eu queria falar um negócio para você.
Não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Muitas vezes nós temos filho, eu tenho filho, né? Mas nós temos amigos, irmãos, etc. É comum, em determinado momento da sua vida, você se preocupar com essas pessoas. E aí você começa a orar. E você começa a concentrar para ouvir a voz de Deus. Isso já aconteceu comigo, pelo menos uma vez. E nessa concentração que você está ali com Deus, você quer ouvir uma resposta divina a respeito daquela pessoa. Vou dar um exemplo. E aqui é só como exemplo mesmo, que eu vi que ela está aqui agora. Aí Claudinho me pede para orar. Eu falo, Claudinho, eu vou orar sim, pode deixar que eu vou orar. E eu começo a orar a Deus, buscar a Deus para Deus abençoar a vida de Claudinho. Nesse intervalo, como nós estamos conectados com o divino, aí Deus vem para mim com uma resposta não para Claudinha, mas para Alessandra. Então, por que essas coisas acontecem? Eu não sei se eu já expliquei para vocês, mas quando eu estava em Itamaraju, eu um dia fui pregar e eu queria ter levado, mas não consegui, uma antena dessas TVs antigas. Antigamente, a TV tinha duas coisinhas assim em cima, né? TV antiga, isso chama antena. Talvez você não conheça, mas é moderno, né? Mas eu sou antigo. E em cima também da casa ficava uma antena que nós chamávamos de espinha de peixe, porque era uma antena, sabe? Ficava ali, que era você movimentava para pegar o sinal. A nossa vida é muito corrida. Então, o Espírito Santo fala com você agora, que você está aqui, mas fala com você o tempo todo. Só que você, devido aos ruídos e às distrações, você não consegue ouvir o Espírito. Percebeu? Não é que ele não fala, é nós que não ouvimos, porque ele fala o tempo todo. Quando você fica nesses momentos concentrado de jejum e oração, você consegue ouvir a voz de Deus. E aí você ouve a voz de Deus com misericórdia do próprio Deus e porque você está concentrado na palavra, como acontece agora. Quantas vezes eu já preguei e eu pregava sobre o Salmo 23 e lá na porta a pessoa falava assim, coragem, aquilo que você falou, irmão, coragem. Tocou meu coração. A partir de agora, um exemplo, eu não vou mais fazer isso. Eu falei assim, mas meu Deus, eu não falei nada a respeito disso. Mas o Espírito pegou aquela sintonia que o irmão estava e ó, jogou a mensagem que ele queria. A mesma coisa acontece com os profetas. E por que eu dei o exemplo da antena do espinho de peixe é que ela ficava em cima da televisão? Essas antenas, elas tinham um problema. Você tinha que ficar movimentando para que ela pegasse o sinal. E algumas vezes eu lembro, ainda garoto, moleque, né? Assim, um garotinho, eu tendo que subir uma escada para ficar movimentando a antena levemente, que era para o meu irmão, que estava na frente da televisão, ele falar, tá bom, Có. Quando ele falava, tá bom, Có, a antena tinha uma haste você de ferro e tinha um buraquinho. Não sei se na sua casa era assim. Você colocava um prego na posição em que a imagem estava melhor na TV. E isso era horrível, porque no primeiro vento ela movia um pouco, o sinal se perdia. Aí eu digo para vocês, nós, seres humanos, nós temos uma antena analógica para ouvir um Deus que é poderoso e que está falando o tempo todo. Então, perceba, nesse exemplo que eu fiz na minha igreja, que o problema está conosco, porque nós não nos concentramos, nós não temos essa característica de ficar muito tempo conectado com Deus, então Deus fala, a sua antena está fora de sintonia, você não ouve. E o que seria antena? Os cinco sentidos, seus olhos, seus ouvidos e assim por diante. A sua mente, Deus fala, a sua mente, mas você está tão concentrado em outras coisas que você não ouve. No caso de Daniel, de Ezequiel e de Isaías, vocês observaram que eles estavam concentrados em uma coisa? Isaías estava lamentando, digamos assim, a morte de Uzias. Daniel estava preocupado com os judeus. E Ezequiel com o templo, com os judeus e com os sacerdotes, com aqueles que tinham ficado lá. Jesus vem para eles e não responde as perguntas deles diretamente. Mostra a glória. A mesma coisa acontece quando você, no exemplo que eu dei, para finalizar, para nós avançarmos aqui ao conteúdo, eu estou orando por Claudinha. Então, essa é a oportunidade, Claudinha, que Deus tem para falar para mim, para eu mandar um recado para a Alessandra. Então, observe, eu entrei em sintonia, preocupado com Claudinha. Deus vai resolver o problema de Claudinha, mas e para a Alessandra? Ele tem um recado para mandar para a Alessandra. E ele fala, coragem, entrou na sintonia, agora ele vai ouvir. Tchum, a mensagem veio, eu falei, eu tenho que ligar para a Alessandra agora para dizer para ela que eu, no momento que estava orando por Claudinha,
entendi que eu devo avisar para ela para ter cuidado, para ela fazer isso, isso e isso. Normal. Isso aconteceu. Está aqui o exemplo com os nossos irmãos Daniel, Ezequiel e o irmão. Aconteceu com Jeremias, com Isaías, com os outros também. Quando você para estudar, e esse material você vai ter em mão, você vai analisar, se tiver alguma coisa errada, você vai corrigir, vai me ajudar. Quando você analisa Apocalipse 4 e você pega Ezequiel 1, você vai observar, em grego, cerca de um terço das palavras que você encontra em Apocalipse capítulo 4 também aparecem em Ezequiel capítulo 1. Só como exemplo, aqui, para vocês entenderem, eu fiz essa tabelinha hoje, para facilitar. Apocalipse 4 fala o trono e Deus está sentado sobre ele. Ezequiel 1 também. Apocalipse 4 vai falar do arco-íris. Ezequiel 1 também. Apocalipse 4 fala de 7 lâmpadas. Ezequiel chama de tochas de fogo. Apocalipse 4 fala de relâmpagos e trovões. Ezequiel fala de lâmpadas e tormentas. A tormenta. Apocalipse 4 fala de 4 seres viventes com 6 asas. Ezequiel capítulo 1 fala de 4 seres viventes com 4 asas. São querubins. Então você tem em Apocalipse capítulo 4 seres de 6 asas, que em Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante, vai chamar de serafins. Bom, em Apocalipse 4 e também em Ezequiel 1 vai dizer o rosto desses seres. Homem, águia, bezerro e assim por diante. Eles estão cheios de olhos, né, ao redor, e há um mar de vidro em Apocalipse 4, em Ezequiel 1, um firmamento como cristal. Então, percebam que nós precisamos, assim como na semana passada, fazer esse estudo sempre levando em consideração as visões de Ezequiel, Isaías e Daniel. Bom, no versículo 2, ele vai falar sobre o trono. E aqui ele repete muito essa questão. E aí eu fui pesquisar. Aparece o termo trono no capítulo 4, sabe quantas vezes? 14 vezes. Então, olha o destaque que João observou quando ele esteve nessa sala, quando ele viu a sala aberta, o lugar santo e o santíssimo do céu. Quantas vezes ele chama a atenção para o trono? 14 vezes. Ele vai dizer, olha, sob o trono, ele vai dizer ao redor do trono, diante do trono, no meio do trono. Em outras palavras, o capítulo 4, o capítulo 5, de fato, é a sala do trono celestial, a sala do trono do nosso Deus. Então, observe que quando João vê esses aspectos, e isso não fica restrito só ao trono, ele vê coisas que estão ao redor do trono, ou seja, ele vê coisas que estão dentro da sala do comando, digamos assim, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entre os aspectos que João ele está citando, ele vai falar a respeito do arco-íris. E aí você vai pedir ajuda de Gênesis, no capítulo 9, do versículo 11 a 17, diz por que o arco-íris está ali. Vocês conhecem a história, eu não vou falar tudo, né? Nós estamos tratando aqui do dilúvio, termina o dilúvio, e aí Deus diz no versículo 11 do capítulo 9 de Gênesis, e eu convosco estabeleço a minha aliança, e não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. No versículo 2 ele diz, este é o sinal da aliança que eu coloco entre mim e vocês. No versículo 13 ele diz, o meu arco tem posto nas nuvens, este será o sinal da aliança entre mim e a terra. Então, quando você vê o trono e você vê o arco, você entende que esse Deus é um Deus de aliança. Aquilo que ele prometeu para Júlio, aquilo que ele prometeu para Fabiana, aquilo que ele prometeu para Jássica, aquilo que ele prometeu para cada um de nós, ele vai cumprir. Esse é um Deus que cumpre suas promessas. Esse é um Deus que o tempo todo faz questão de deixar isso claro, deixar que isso salte aos nossos olhos. Por isso que no capítulo 4, quando você vê a descrição que João dá, ele faz questão de citar o arco-íris também. Esse arco-íris é justamente o que nós conhecemos e sabemos que é a representação da misericórdia e da justiça de Cristo. Bom,
O Salmo 97, versículo 2, diz justamente isso. Justiça e misericórdia são a base do seu trono. Então, Cristo é 100% misericórdia e 100% justo. E nesse momento, quando nós olhamos para o trono de Deus, nós vemos justamente a representação dessa misericórdia, dessa justiça. E aqui tem um detalhe: você e eu sabemos que o inimigo tentou forçosamente ter acesso e ter o controle sobre essa sala. Você vai ver que ele tentou usurpar o trono de Deus e a sua posição como governante do universo. E aí tem outro detalhe interessante, porque quando você abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 2, diz assim no versículo 13, presta atenção, hein? Conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Então, Claudinho, observe bem, um dia ele quis tomar à força o trono de Deus, e ele não conseguiu. Mas Apocalipse capítulo 2, versículo 13 em diante, diz que ele tem um trono, e esse trono não é no céu. Então, observe, tudo bem que Apocalipse aqui está numa linguagem figurada, mas eu e você precisamos entender isso. Enquanto Apocalipse 2 e 3 apontam um trono que não é o de Deus e uma porta que está fechada, o Apocalipse capítulo 4 aponta porta aberta e trono de Deus. E muitas vezes você e eu fazemos a leitura e não entendemos que nós precisamos ter essas conexões para compreender melhor aquilo que João está passando para a gente, que foi dado por Cristo e, naturalmente, iluminado pelo Espírito. Bom, a história nós conhecemos. Infelizmente, né, nós sabemos que ele era um dos anjos mais exaltados do céu, mas ele, não sabemos a razão e, digamos assim, e o porquê, mas ele decidiu ser semelhante ao Altíssimo. E aí tem um detalhe interessante. Eu quero falar para vocês, se bem que hoje não era o foco, mas é o Espírito que nos guia, né? Observe bem, quando o inimigo ele tentou ser semelhante a Deus, nós vamos ver que aqui é uma coisa interessante, porque quando você abre Êxodo capítulo 20, nós vamos ver que os mandamentos que estão descritos aqui diz que um deles vai dizer assim, não terás outros deuses diante de mim. Então o inimigo atenta quanto ao primeiro mandamento, mas as pessoas dizem que não existia mandamento, ou que o mandamento só surgiu com os judeus. Como é que fica, então, essa situação que esse anjo rebelde se colocou querendo ser igual a Deus? Percebeu? Se Lúcifer, e nós nem sabemos o nome dele, nós utilizamos esse chamam diabo, Satanás, etc. São títulos, não são nomes, mas se ele se rebelou, e nós sabemos que ele se rebelou, então ele cometeu o pecado. Agora, como é possível pecar sem lei? Aí você, meu irmão, minha irmã, de outra denominação, como é que você explica isso? Porque nós entendemos e sabemos pela Bíblia que sempre existiu ordem no governo de Deus. E para que esse governo se mantenha em ordem, tem lei. E essa lei estava lá. E o inimigo se rebelou contra essa lei, quando ele quis se colocar no lugar de Deus. E o 10º mandamento diz não cobiçar. Percebeu? Se alguém disser, não, ele não foi, ele não chegou a quebrar o primeiro mandamento, mas e o 10º? Como fica? Não cobiçará. Não cobiçarás. Então não tem jeito. Sempre existiu e sempre existirá. A ordem no céu é algo que é do caráter de Deus. Bom, o nosso profeta Ezequiel, Isaías descreve, e também Ezequiel, que ele era um querubim da guarda, ou seja, a sua função era justamente estar o mais próximo de Deus. Está ali na condição, e você vai lembrar disso, você vai relembrar que lá no Éden, no capítulo 3 de Gênesis, quando nossos pais foram expulsos do Éden, Deus deixou 2 querubins tomando conta do caminho para a árvore da vida. Você vai lembrar também que dentro do lugar santíssimo nós temos 2 querubins nos dias do santuário do deserto. E esses querubins estavam guardando em reverência a Deus, né, a presença que Deus aparecia entre os querubins, aquele tinha um formato de trono, e também guardando a lei de Deus. Gente, não tem como fugir.
Quando eu estudo Gênesis até Apocalipse, eu vou perceber naturalmente isso. E ele caiu, porque ele se rebelou, ele se violentou quando ele se colocou numa condição que não era dele, de querer ser Deus. E nesse momento, ele é expulso do céu. E aí, quando ele é expulso do céu, ele se estabelece não de forma imediata, né? Ele viveu um período, digamos assim, sem abrigo, e ele resolveu justamente é, atacar o mundo que Deus estava criando, estava ali finalizando na semana da criação. Nem eu sei, porque a Bíblia não diz quanto tempo foi entre a expulsão e o momento que o inimigo agride e consegue, infelizmente, tirar Adão e Eva do sossego, do novo céu, ou do Éden, onde eles estavam em um ambiente celestial. Vou repetir a minha frase. A Bíblia não diz, e eu não vou especular, quanto tempo se passou entre a expulsão do inimigo e o tempo em que os nossos pais foram expulsos da terra. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não vai dizer também quanto tempo Adão viveu sem pecado. A Bíblia não descreve isso. Nem vai dizer quanto tempo, qual foi o intervalo de tempo entre que iniciou a rebelião do inimigo e ele foi expulso do céu. A Bíblia não fala isso. E nem diz quanto tempo ele ficou sem um lugar entre esse momento que ele é expulso do céu e ele consegue habitar aqui, ou ele consegue aquilo que ele tentou e não conseguiu no céu, ele consegue na terra, que é justamente um espaço geográfico onde ele pudesse estabelecer aquilo que ele tem feito até hoje: matar, roubar e destruir. Então, observe que tem coisa que eu e você só vamos aprender ou quando nós chegarmos no céu, se o divino Deus quiser nos revelar essas informações. O que nós temos revelado é o suficiente para a nossa salvação. E nós respeitamos, porque essa é uma regra aqui do nosso estudo, o que está em Deuteronômio 29, 29. O que é revelado pertence a mim e a meus filhos. O que não é revelado pertence a Deus. O fato é, um dia, durante ali, após a semana da criação, como eu disse, nós não sabemos quanto tempo papai Adão, mamãe Eva viveram nesse ambiente celestial, no Éden, não era no céu, o Éden na terra. E, lamentavelmente, nós sabemos o que aconteceu em Gênesis capítulo 3, eles foram expulsos. Nesse momento, esse mundo passou a ter um novo regente. Presta atenção nessa frase. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus dá para Adão e Eva aquilo que não era possível, porque na sua soberania ele não deu para os anjos. Lembra o que Adão queria? Que Lúcifer queria? Lúcifer queria um espaço para montar o seu trono. Deus falou não. Mas a Adão, Deus deu domínio. Observou isso? Adão é criado com a capacidade de procriar. Os anjos não podem fazer isso. Adão é criado e Adão tem nas suas mãos seres que são os animais que ele dominava. Os anjos, eles não têm território, essas coisas. Então a Adão foi dado essas bênçãos e Adão entregou, infelizmente, nas mãos do inimigo. Tanto é que em João 12:31, Jesus diz: chegou a hora de ser julgado esse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Então, Cristo deixa claro que tudo que eu e você vemos neste planeta é obra do inimigo. E se você tem dúvida, abra o livro de Jó, capítulo 1. Você vai ver como foi que ele atacou e tentou destruir completamente, inclusive o Jó. Ele destruiu a família de Jó, matando os filhos de Jó, utilizando povos daquela região. Ele destruiu o patrimônio de Jó, inclusive fazendo descer fogo do céu. E esse príncipe desse mundo, que Jesus vai dizer que ele é o príncipe desse mundo, ele sabe que ele está com os dias contados, porque o trono do céu, na inauguração que nós estamos vendo, esse trono será ocupado. E no momento, e nós vamos perceber que aí sim tem uns detalhes na profecia que deixa claro para a gente quando foi que Jesus iniciou a sua obra ministerial nestes dias. E mais à frente o Apocalipse vai dizer que Jesus muda de fase. Ele passa a exercer uma outra situação nesse mesmo santuário e a partir dali o tempo está próximo, ou seja, a qualquer momento nós deixaremos de ter lives, deixaremos de ter esse tanto de tecnologia que nós temos, nós vamos olhar para o céu e o céu vai rasgar. E as respostas para as suas perguntas hoje, para as minhas perguntas,
Deus nos dará, Ele, pessoalmente. Quantas coisas eu gostaria de saber? Não sei. Quantas coisas eu, infelizmente, não queria saber e sei. Percebeu? Então, essas nossas inquietudes deixarão de existir no momento em que nós estivermos nesse novo céu, nessa nova terra. Deus vai abrir todos os livros e nós teremos acesso e as respostas às nossas perguntas e as nossas aquilo que nos deixa assim tristes, preocupados, Deus vai abrir e nós vamos ver claramente. Lembre-se que eu comentei para vocês, Apocalipse 2:13 fala de um trono de Satanás. Então, nós temos aqui o Apocalipse apresentando o trono de Deus. E, infelizmente, o inimigo também tem o seu trono, ou ele fez isso. O fato é, quando você vai para Apocalipse, versículo 4, no capítulo 4, você vai enxergar a Bíblia dizendo o seguinte. Só um minuto. Você vai enxergar a Bíblia dizendo o seguinte: ao redor do trono, sempre o trono, percebe como o foco, além do trono também, é o Deus que está sentado no trono, e aqui o trono é o que João quer falar para mim, para você, justamente o lugar de onde saem todas as ordens, onde é a sala, o centro, o comando de toda a terra, de todo o universo. Ele cita 24 tronos. Ele fala que há 24 anciãos. Esses anciãos estão vestidos de branco, estão com coroas de ouro sobre a cabeça. Essa coroa aqui, a palavra é Stefanos, e nós precisamos entender isso. Quem são os 24 anciãos? Será que são anjos? Será que só são 24 mesmo? Por que 24, né? Bom, a resposta nós vamos entender, e aí é importante que vocês saibam que essas pessoas, ou esses 24 anciãos, são mencionados 12 vezes no Apocalipse, estão sentados no trono, vestidos de branco, coroa na cabeça, e são assistentes são assistentes sacerdotais de Cristo. Bom, quando eu vou para Apocalipse 3:21, você escuta, você lê dizendo o seguinte: ao vencedor, diz a Bíblia, Jesus deixa claro, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei no trono do meu Pai, e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, esses 24 anciãos não podem ser anjos, como algumas pessoas dizem por aí. Por quê? Porque quando você começa a avaliar, você vai perceber que o fato de ter coroa e de ter vestes brancas, não, você não vai ver na Bíblia, no Velho Testamento, em outro momento, dizendo que os anjos estão com esse tipo de coroa sobre a cabeça. Mas quando você abre sua Bíblia em Mateus 27, a partir do versículo 50 até o 53, você vai descobrir que no momento em que Jesus morreu e ressuscitou, houve uma ressurreição especial. E eu leio assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas abriram e os sepulcros também. E aí os sepulcros são abertos e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Eu estou parafraseando. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Cristo, entraram na Jerusalém da terra e apareceram a muitos. Então, observe. Quando Mateus 27 nos diz isso, e só Mateus cita isso, ele nos deixa pensativos. Por quê? Um dia eu estava estudando com uma irmã de outra denominação e ela falou para mim assim: mas essas pessoas que ressuscitaram com Cristo, elas não morreram depois? Irmão Coragem, eu falei: não. Ela: não, eu falei: não. Olha só, quando você olha para o ministério de Cristo, que durou 1.260 dias, 3 anos e meio, você vai descobrir que ele ressuscitou o filho de uma viúva, esse menino morreu, você sabe disso, né? Ele ressuscitou Lázaro, Lázaro morreu. Ele ressuscitou a filha do rapaz que estava ali naquele momento que pediu ajuda de Jesus e que apareceu a mulher com fluxo de sangue, aquela menina morreu. Mas essas pessoas que ressuscitaram aqui em Mateus 27, no momento que Jesus ressuscitou, elas não morreram. O que a Bíblia vai dizer a respeito disso? Efésios 4:8. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então, talvez seja a primeira vez que você, ó, redundante de novo,
Talvez você esteja escutando isso agora. Você lia e não entendia. As pessoas que ressuscitaram com Cristo, elas ressuscitaram, entraram na Jerusalém, que nós conhecemos hoje, propagaram ali a mensagem de que aquele que eles mataram era o Cristo, é o que está escrito, e depois essas pessoas subiram ao céu com Jesus. Perceberam? Essas pessoas, quem são essas pessoas? Eu não sei. E nós não vamos especular. Mas podemos pensar, por exemplo, que, quem sabe, alguns profetas, os homens de Deus, que foram fiéis a Deus em todos os tempos, elas ressuscitaram e foram com Cristo. Foram 24 pessoas só? Não sei. A Bíblia não diz nem nome e nem quantidade. Agora, uma coisa é certa: quando eu abro o Apocalipse, eu percebo que o Apocalipse traz uma linguagem figurada. E quando eu vou para a inauguração do templo nos dias de Salomão, eu vou perceber, tanto Davi quanto Salomão, ele dividiu os turnos de trabalho no santuário em 24 turnos de 1 hora. E aí você vai lembrar de um episódio interessante no Novo Testamento. Quando o pai de João Batista entrou no santuário para ministrar em sua hora, o anjo Gabriel apareceu à direita e deu um recado para ele. Então, observe, esses sacerdotes, esses anciãos que trabalhavam ali na ministração dentro do santuário, eles foram divididos em turnos de 24 horas. Então, o Apocalipse está repetindo a fórmula que já existia lá no santuário. Isso significa que não são só 24 anciãos, pode ser muito mais. Isso significa que nós não podemos especular com relação a uma ou outra coisa. Por quê? Porque o 24 aqui pode indicar uma linguagem figurada. O fato é, Jesus ressuscitou e ele foi ao céu e levou os primeiros frutos da sua ressurreição. Ele, ressurreto, outras pessoas, e essas pessoas, nós entendemos que elas estão no céu, ajudando no trabalho de Cristo no santuário. Bom, e por que nós temos esse argumento? Vamos ver aqui alguns textos que vão nos ajudar a compreender melhor. Bom, o livro, eles são descritos como sentados em tronos ao redor do trono de Deus, vestido de branco, e eles têm coroa sobre a cabeça. Então, observe, uma característica, duas características, três características, quatro características. Quinta característica, eles adoram e louvam a Deus de forma contínua. Aliás, vocês vão lembrar disso, que quando eu estudei com vocês o santuário, todo o trabalho no santuário era contínuo. Isso significa que eu, no início, era só um sumo sacerdote. Houve período em que nós tivemos dois sumos sacerdotes. Por exemplo, nos dias de Davi e nos dias de Jesus. Já pegou aí? Esses sumos sacerdotes tinham sacerdotes que ajudavam. E esses sacerdotes precisavam ter o cuidado de manter as lâmpadas acesas, de manter os pães, de manter todo o ritual de forma contínua. Eles tinham a função de levar a Deus as orações dos santos. Alguém vai dizer, não é possível, tá vendo? Isso aqui não. Vocês lembram o que aconteceu quando o povo pediu a Samuel um rei? Aí eles pediram a Samuel um rei, Samuel falou com Deus, e Deus falou, Samuel, não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. E aí o povo virou para Samuel e falou, Samuel, ore por nós a Deus. Samuel falou, eu não posso, em hipótese alguma, deixar de orar a Deus, pedir a Deus por vocês. Então perceba que Samuel, na terra, entendia que ele, como profeta, como juiz, devia clamar pelo povo. E aqui tem um detalhe interessante. Olha o pulo do gato. Nós não estamos dizendo que essas pessoas são mediadoras, porque elas não são. Se você voltar para 1 Coríntios, 1 Timóteo, você vai ver que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. Essas pessoas são auxiliares de Deus, de Cristo, na administração do santuário. Observe, aqui nós temos 3 pontos que nós precisamos destacar. Os anjos nunca são chamados de ancião na Bíblia. Os anjos não são descritos, nunca são descritos no Apocalipse vestidos de mantos brancos. Terceiro, os anjos nunca usam coroas estéfanos na Bíblia. Então, observe, essas 3 características excluem automaticamente um grupo de irmãos nossos que descreve os anciãos como anjos. Qual é a hipótese, ou a hipótese que mais nós enxergamos dentro do Adventismo e em outros irmãos cristãos, é que esses 24 anciãos estavam sempre envolvidos na adoração e na apresentação das orações
Essa é uma tarefa de sacerdote, uma tarefa vinculada ao sacerdócio. Essas considerações, então, nos permite dizer que esses anciãos, esses 24 anciãos, são santos, glorificados, ou seja, aqueles que venceram e já têm sobre a sua cabeça estéfanos, ou seja, coroas de vencedores. Por isso que nós, adventistas do sétimo dia, a grande maioria, entendemos assim. Naturalmente, tem outras visões, mas agora eu trago aquela que é melhor, ou a mais aceita, digamos assim, entre aqueles que estudam Daniel e Apocalipse. Bom, vamos avançar? Bom, aí entra em cena agora a representação do Espírito Santo, porque diz assim no versículo 5: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões e tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Que história é essa de sete Espíritos? Quem responde para a gente é Isaías. Isaías fala sobre o Espírito Santo, dizendo que, no caso, o Espírito ia repousar sobre Jesus. Observe como é tratado aqui. Aí você tem, primeiro, Espírito do Senhor. Segundo, Espírito de sabedoria. Terceiro, entendimento. Quarto, conselho. Quinto, fortaleza. Sexto, conhecimento. Sétimo, temor. Essas sete características aqui são o que o Apocalipse vai tratar como os sete Espíritos de Deus. Ou seja, quem é o personagem que nós estamos tratando? Ele, o Espírito Santo, que é Deus, que é Deus como Jesus. Então, você vai colocar aí do lado de Apocalipse 4 e 5, você vai escrever de lápis, Isaías 11, 2. É assim que você vai explicar para os nossos irmãos e para aqueles com que você tem contato e estuda a Bíblia, o que significa os sete Espíritos de Deus. Lembrando que a qualquer momento você pode levantar a mão e fazer pergunta ou considerações, tá bom? Vamos avançar? E os quatro seres viventes, quem são? Observe que nós estamos respondendo às perguntas do capítulo 4. Porta, nós já vimos. Depois nós temos aí o arco-íris, nós fomos identificar o que é. O trono, nós já falamos sobre ele. Nós já entendemos também quem são os 24 anciãos. Agora, os sete espíritos, agora, e os seres viventes? Porque o versículo 4 diz que diante do trono, olha o trono de novo, um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por dentro e por trás. Quando você avança, você vai ver que esses seres viventes tinham o rosto semelhante. Semelhante não significa igual, tá bom? Semelhante o leão, novilho, o homem e a águia quando está voando. Esses quatro seres viventes tinham asas, 6 asas. Lá em Ezequiel fala de quatro, são querubins, e eles estão fazendo a mesma coisa que os serafins estavam fazendo na visão de Isaías. Santo, santo, santo é o Senhor. E na Isaías diz, toda a terra está cheia com sua glória. Aí o texto de Ezequiel dizendo a mesma coisa. E aí, quando você olha para o santuário no deserto, você vai ver que as 12 tribos acampavam ao redor do santuário. E as tribos tinham bandeiras. Eu não conheço todas as bandeiras. As que mais nós conhecemos são essas daqui. A bandeira de Judá era um leão, a bandeira de Efraim era um boi, a bandeira de Ruben era um homem e a bandeira de Dan era uma árvore. Então, essas figuras estavam nas bandeiras dessas tribos. Você conhece, por exemplo, os países têm bandeira, não tem? Você conhece que, por exemplo, os times não têm suas representações, time de futebol, o que mais que eu posso dizer? Então, é comum que entidades, países, etc., mantenha uma representação daquilo que, mais ou menos, fala algo a respeito daquele organismo, daquela organização. Assim também eram as tribos. A tribo de Judá era um leão. Então, quando você via uma bandeira erguida e um leão lá, você sabia, ali mora o povo de Judá. Quando você passava e via um novilho, um boi, você falava, ali está a tribo de Efraim. O rosto de um homem era a tribo de Ruben. E uma águia era a tribo de Dan. E o que significa isso dentro dessa realidade que nós estamos vendo do Apocalipse? Lembrando que o Apocalipse está também baseado no santuário. Quando você lê o Evangelho de Mateus, você vai perceber que Jesus é tratado em Mateus como o leão da tribo de Judá. Então,
Quando você lê o livro de Mateus, você vai entender, você vai enxergar isso lá. E Jesus era chamado, e você vai ver isso em Mateus 27, 37, foi escrito sobre isso, como rei dos judeus. O leão representa exatamente o rei, né, o rei dos animais. Então, Jesus é tratado no livro de Mateus como rei, e também é chamado como o leão da tribo de Judá. Então, esses quatro seres viventes representam os evangelhos, representam algo que está relacionado a Cristo, mas, de fato, esses são querubins que estão ao redor do trono de Deus. A segunda representação é um servo boi. No livro de Marcos, você vai ler o livro de Marcos, você vai ver que Jesus é chamado servo de todos. E aqui é interessante porque quando você estuda profundamente, você vê que Mateus escreve para um determinado grupo que é diferente do grupo de Marcos, que Marcos escreve, que é diferente do que Lucas escreve, que é diferente do público de João. Mas os quatro estão tratando da mesma pessoa que é Cristo, com facetas diferentes para que cada um alcance um público. Quando você vai para Lucas, Jesus é tratado em Lucas como o filho do homem. Você lê isso o tempo todo, você vai ver, por exemplo, em Lucas 9, 56, dizendo que o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Às vezes você lê a Bíblia e não percebe isso. Mas nós precisamos entender que há uma teia, há uma linha, há um Espírito Santo que conduziu todas as coisas. Então é por isso que isso acontece. Não é coincidência, isso é providência, isso é Deus agindo nos escritores para que tudo fosse revelado e facilitado para nossas vidas. Quando você vai para o livro de João, João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A águia representa a representação, ou era tido como uma representação, simbolizava algo divino. E Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Então, por isso que você vai encontrar ao redor do santuário as tribos acampadas, em que aqui nós tínhamos a tribo de Efraim, e ela era responsável pelas outras duas tribos, tá? Aqui nós tínhamos a tribo de Judá, e ela era responsável por essas duas tribos. Aqui nós tínhamos a tribo de Ruben, que tinha a responsabilidade para conduzir e manter essas duas tribos. E mais à frente, cá, nós temos a tribo de Dan, e a tribo de Dan tinha a responsabilidade com essas duas tribos. Você vai ver que ao redor do tabernáculo vivia os filhos de Levi, ó. Os filhos de Levi estavam ao redor do tabernáculo. Nós temos aqui os filhos de Levi. E nós temos outra coisa interessante. Esse quadro não está completo. Vou ter que substituir ele antes de mandar para vocês. Porque aqui falta nós temos Gersonitas, os Meraritas, e aqui falta outra família dos Levitas. E na frente do santuário morava Moisés e Arão. E aí que está o segredo. Essas tribos aqui, ó, essas quatro tribos, ela tinha uma responsabilidade sobre isso aqui, ó, o santuário. Então, agora vocês entendem por que que lá na visão, e aí eu vou apagar isso aqui, deixa eu limpar aqui a tela, mais fácil. Na visão, você vai encontrar os quatro seres viventes com essa preocupação, cuidar do santuário, do trono de Deus. Esses querubins, hoje nós sabemos, eles tinham essa função. Então, olha o tamanho da responsabilidade de Efraim, de Ruben, de Judá e de Dan. E aí eu queria falar uma coisa para vocês. Quando você lê o livro de Juízes, e você lê a história de Israel, você vai perceber que uma das primeiras tribos a rebelar contra Deus foi essa tribo aqui, a tribo de Dan. E com apoio, ó, de Efraim. Tanto é que o rei Jeroboão fez um bezerro de ouro aqui e colocou outro bezerro de ouro aqui. Será que é por acaso que o inimigo conseguiu fazer com que duas tribos que eram representantes dos querubins e Lúcifer, vamos chamá-lo assim, também já teve essa função? Então, infelizmente, gente, ele conseguiu colocar essas duas tribos em rebelião
contra Deus. Ou seja, essas tribos, lamentavelmente, tanto que quando você vai para o Apocalipse, nós vamos ver isso, nós vamos ver que a tribo de Dan não aparece entre as tribos que são citadas ali em Apocalipse capítulo 7. E aí surge a tribo de José e você vai entender isso mais adiante, esse assunto mais para frente. Avançando, então nós temos uma cena de liturgia no céu. Nós temos o trono, no centro do trono, sentado no trono, nós temos o Pai, e nesse momento nós temos os anciãos ao redor do trono e os quatro seres viventes ali, dando glória, exaltando a cena que nós acompanhamos no céu. Presta atenção. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graça, quatro seres viventes, os querubins, os que estavam sentados no trono, aos que vivem pelos séculos dos séculos, 24 anciãos, prostraram diante daquele que encontra-se sentado. Quem é que está sentado no trono? Deus. Basta você lembrar do capítulo 7 do livro de Daniel, que nós estudamos aqui a semana passada. E o que eles estão dizendo? Eles estão adorando, estão louvando, estão de joelhos, estão numa posição de reverência, numa posição de completa adoração. Eles estão dizendo: digno és tu, Senhor, e Deus nosso, de receber a honra, a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. E aí, amigo, na semana que vem e na sequência do nosso estudo, nós vamos ver que essa sala está aberta. E aí João entendeu, assim como Isaías entendeu, assim como Ezequiel entendeu e Daniel também, que o céu está trabalhando para restaurar todas as coisas. E que um dia, e é isso que João vai perceber, e nós também nessa viagem que nós estamos fazendo, se Deus permitir, e Ele quer que isso aconteça, e nós vamos estudar, para nós entendermos que a resposta de Deus à Primeira, Segunda Guerra Mundial, terremotos, essa loucura toda que está acontecendo espere um pouco, porque logo nós teremos um novo céu e uma nova terra. Há um Deus que governa todas as coisas. Ele está acima de tudo. E a história terá um final feliz. Há um pregador muito conhecido que ele diz o seguinte: eu li a última página da Bíblia e é por isso que eu não me preocupo. Eu sei que no final Deus vai vencer. Um dia ele vai responder para você por que você passou por momentos tão difíceis. E naquele dia nós vamos entender exatamente e agradecer a Ele por todas as coisas. Hebreus 4,16 diz assim: esse é o momento que nós devemos chegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia, de acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O convite de Deus para mim e para você é o mesmo que ele fez na semana passada. Olhe para cima, venha para cá. Se está difícil, você e eu devemos entender que o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a partir dessa data, desse momento aqui, nós vamos continuar estudando na semana que vem. Ele está assentado, está sentado, ele está no trono, ao lado do Pai. Enquanto o Pai e o Filho conduz todas as coisas, o Espírito Santo está do seu lado, trabalhando na minha e na sua vida, para que nós estejamos prontos. Porque muito em breve, essas confusões que nós conhecemos, elas terão fim. E Jesus vai fazer nova todas as coisas. E eu e você somos convidados especiais para participarmos desse processo, desse momento glorioso e desse culto de louvor e adoração ao Deus eterno. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu encerro por aqui. Daqui a pouco, em algum momento, eu vou postar esse material, vou passar para a Alessandra, ela vai postar, para que todos vocês tenham acesso. E esse é o momento que, se você tiver alguma pergunta ou alguma consideração a fazer, esse é o momento que você poderá participar. E Sandra, ou os demais, quem tiver interessado, fique à vontade. Interessado. Só levantar a mãozinha, pessoal, e tirar sua dúvida. Irmã Teresa reagiu aqui, dando glória a Deus. Bom,
Irmão Opa, Marçal. Marçal, por favor, Marçal. Só um minutinho, deixa eu ajeitar aqui para falar. É que eu achei interessante aquela parte que você falou a respeito da antena. Aí Sim, você disse que o vento que bate tirava a antena do lugar. Eu lembro bem disso. A gente ficava sim, sim, gritando, sim. um embaixo, outro em cima. E, mas quando você falou em vento, eu lembrei de uma coisa: vento de doutrina. Muitas vezes a gente Isso. está estudando coisa na igreja e Ah, está lembrando de coisas que ouviu na rua e deixa de prestar atenção e quer comparar uma com a outra e faz a dúvida. A gente se deixa verdade, muitas vezes levar por ventos de doutrina. E isso verdade, acontece muito, é o que quebra muito a nossa sintonia com Deus. São falsas doutrinas que hoje é o que mais existe. verdade. As pessoas usando falsas doutrinas para questionar a nossa crença. E muitas vezes a gente acaba se perdendo nisso, se prendendo em ventos de doutrina. E é o que quebra a sintonia ainda hoje. Acaba A nossa ficando com Deus. exatamente, sem a bênção de Deus, né? Uhum. Achei Bom, bastante importante a sua comparação, foi bem pertinente. amém. Sibeli, obrigado, Marção. Sibeli, Eu não posso deixar de falar que o povo vai sentir saudade, né, das suas aulas, mas eu estava assistindo, estudando no NASP, Daniel e Apocalipse. Inclusive, eu falei assim, não, que saudade do meu professor, graças a Deus ele está voltando. As aulas lá terminaram, agora eu estou de volta aqui. Muito feliz com te ver de volta, tá? E, como você disse, mais uma vez a revisão de tudo que eu já aprendi, e esperando a volta de Jesus, com tudo, me preparando mais para poder passar o que eu tenho aprendido aqui para outras pessoas. Muito obrigada, tá? Irmão Có. mais alguém? Obrigado, Sibeli. Deixa eu só, porque eu falei que eu preciso atualizar, eu vou colocar num slide essa imagem aqui, ó. Ela está melhor, porque aqui ela mostra as tribos, ela mostra as bandeiras e ela apresenta a família dos coatitas, que lá está faltando. Então, era assim que eles acampavam ao redor do santuário, tá bom? E tem um texto que eu acabei falando, mas não citando, agora eu vou citar, que é João 14:30. Jesus disse assim, ó, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, para que nós possamos viver essa verdade, né? E nós precisamos elevar os nossos olhos para o lugar santíssimo, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está trabalhando para a nossa salvação. Ok? Mais alguém? Eu acho que não, né? Então vou orar e nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Oremos então. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de abrir a tua palavra. Muito conteúdo. Eu te suplico que, em nome de Jesus, o Senhor me perdoe por todas as falhas. Então, esse é um assunto extremamente importante no livro do Apocalipse, como todos os outros. E nós, como humanos, acabamos cometendo um erro de português, ou um erro de data, alguma coisa assim. Mas abençoe que as pessoas se concentrem no conteúdo da palavra, especialmente. E até esqueça aquilo que eu disse, mas que não esqueça daquilo que está escrito. Porque importa que o Senhor e que a sua palavra cresça e que nós diminuamos e sejamos cada vez, digamos assim, não tenhamos aos olhos de ninguém importância, sejamos cada vez menor, como disse João Batista quando foi indagado a respeito de uma situação semelhante. Que o Senhor cresça, que nós diminuamos. Também te pedimos que o Senhor abençoe os que vão estudar e acompanhem esse vídeo depois, para que eles não tenham preconceitos, para que eles tenham e busquem conceitos, os conceitos corretos, como disse Marçal, na tua palavra, e que não sejam movidos ou
jogados de um lado para o outro por vento de doutrina, quer sejam nossos irmãos de outras denominações ou também os nossos irmãos adventistas do sétimo dia. Obrigado por tudo. Tenha misericórdia de nós e nos conceda que o Santo Espírito nos abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor.